Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sandra e essa é a live Papo Animal. Um bate-papo com pais e mães de pets e também com profissionais, né? Trazendo informações e dicas importantes aí para a gente. O tema de hoje, os desafios depois da adoção, né? Vamos receber com todo carinho a nossa convidada de hoje, a Daniele. Seja muito bem-vinda. Oi, Daniele. Olá, gente, boa noite. Tava virada a Boa câmera. noite. Pessoa super boa, não entende nada. Tudo bem, querida? Tudo. Nossa, é um prazer recebê-la aqui. Ai, O baile, ele é muito prazer, querido, né? Então, prazer é meu. é um privilégio, né? Conhecermos aí a história dele. Fico muito feliz com sua presença. Tá bom? Muito Obrigada. obrigada. Eu que agradeço o convite. E bem, também tá Imagina. feliz. Vai, filho. Quero agradecer também, não o projeto Fênix no Caminho do Amor, que tem uma parceria maravilhosa, né, com a Live Papo Animal, né, dando um apoio imenso. Obrigada, Natália, aí pelo carinho e pelo apoio de sempre, tá bom? Instagram, no Caminho Ponto do Amor, né? Quem não seguir ainda, dê uma passadinha lá depois, tá bom? Daniele, a adoção por si só, ela é um ato bonito, né? Daquelas pessoas que amam os animais. E nós sabemos, né, que a maioria das pessoas, elas preferem filhotes, Isso. né? E é muito importante, né, levarmos em conta que os cachorros mais velhos ou de idade adulta, né, eles também precisam de amor, né, de uma família, de um lar para chamar de seu, né? Sim. E adotar um pet adulto tem muitas vantagens, né? Vamos conhecer agora a história do baile, não é? E sobre os desafios e as alegrias da adoção, né? E vamos saber depois, não é? Logo mais aí sobre as vantagens de se adotar um cão ou um gato adulto, né? Sim. Daniele, o baile tá com que idade hoje? Agora ele tá com 3,5, quase. Mais ou menos, né? Certo. Porque o veterinário Uhum. deu uma idade estipulada para ele. Quando a gente adotou, ele falou que ele já devia ter 1 ano e uns 2 meses, mais ou menos. Aí agora ele estaria mais ou menos isso, uns 3,5. O aniversário dele seria mais ou menos em outubro, por aí. Uhum. Ok. Vai Me fazer diz aí 4. como foi 4 aninhos, né? Como é que Agora ele tá foi com que o baile entrou na vida de vocês, entrou para a família? A gente, na verdade, meu marido queria já adotar ele estava visitando feira, querendo adotar. Eu tinha tido um cachorrinho já, e aí já tinha pouco tempo que eu tinha perdido ele, assim, que ficou doente. Aí eu não queria mais. Falei, não, não quero Uhum. mais, não quero sofrer. E aí ele começou a visitar as feiras, e aí começou, né? Falar, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. Aí a minha mãe, que mora no interior, ficou sabendo de uma mulher que queria doar o cachorro. Aí a gente acabou adotando ele. Aí a gente foi lá e buscou ele. Certo. E quando vocês chegaram lá, como é que foi a reação dele? Primeiro a minha mãe que foi lá, minha mãe e meu pai, que é o vovô e a vovó. Eles que Uhum. foram conhecer ele primeiro. Aí eles chegaram lá na casa, porque na verdade a moça falou que que ela se mudou e ela estava morando lá e não podia mais ficar com ele, né? E aí ele ficava num corredorzinho assim do lado de fora, lá, jogado lá. Aí quando meu pai chegou, ele já correu e abraçou ele, assim. Tipo, foi pro colo e não queria sair Oh, mais. Aí, que tipo, ele fofo, né? não demonstrava nenhum amor. A moça em si, que falava que era a dona, nem tava lá na hora. Ela falou que tava viajando, que podia pegar ele e levar ele. Nossa. Aí minha mãe e meu pai já pegou, nem falou com a gente. Aí eles falaram, ah, você não queria adotar? Já tá aqui em casa. Aí a gente já foi conhecer ele.
Aí eles já estavam lá. Ai, que legal. Daniele, vocês queriam, né, o seu marido mais, né, adotar, mas vocês pensavam, tinha, assim, imaginavam se queriam um filhote ou adulto, ou não importava Então, como era. quando ele estava procurando nas feiras, ele estava procurando um filhote. Ele queria que fosse pequenininho. Aí depois ele começou a ver uns grandes, mas a intenção dele, ele queria ter. Não, filho, assim não vai dar. Tá? Bem, ele quer conversar. Eu vou ter que pôr você lá fora, filho. Aí ele estava nessa intenção de que ele queria o filhote, mas aí depois ele começou a visitar as feiras, aí a gente viu uns grandes também que a gente achava bonito e também gostava, mas aí acabou que quando a gente viu ele, a gente só não queria que fosse muito idoso, assim, né? Porque para não perder logo, porque é muito amor, né? E aí, às vezes, você acaba de adotar, cria aquele amor e aí morre, aí a gente já fica deprimido. Já Mas aí a passou gente acredita por no um seu, ele trauma, gosta de né, gato. Daniele? Oi? Você já tinha passado por um trauma, uma perda, não Eu é? passei por um trauma de perder, e aí eu não queria perder de novo, por isso que eu não queria que fosse idoso, era só esse a questão. Não por Preocupação, né? preconceito, por ser idosinho, tadinho, mas é porque eu Uhum, não queria perder logo. entendo. Mas aí quando a gente Algumas viu ele, a gente pessoas, esqueceu os filhotes. nosso amor não vê a idade, não é, Espero Daniele? eu ver. Não, não vê. Algumas pessoas, elas ficam preocupadas, né, de não criarem laços com um cachorrinho mais velho, né? Sim, Acham que não são amorosos, né? Aí é que está o erro, né? Os cães, ou até mesmo gatos, né, mais velhos, eles apresentam uma gratidão enorme por terem sido resgatados, adotados. E, além disso, existe uma empatia no momento em que se escolhe o pet que se deseja para levar para casa, né? O laço já se cria ali. Você disse, né, que ele já correu logo para os braços do seu pai, não é? é o vovô, segundo humano predileto dele. Pois é, aí começou já uma história de amor, né? Já criou laços no primeiro momento, né? Sim, eu acho que como ele ficava jogado e ninguém dava atenção pra ele, ele, na hora que viu ele, né, foi carinhoso com ele já foi. Nossa, tadinho, ele se percebe que estava bem carente, né, Muito. Daniele? De amor, de carinho e até mesmo de um lar, né? Porque, como você disse, né, ele estava praticamente jogado, né, na área externa lá É, da casa. era um corredorzinho bem fininho, assim, e ele ficava lá. E aí, quando os seus pais, os vovôs do baile, trouxeram para vocês, e aí, como é que foi? Nossa, O foi. primeiro encontro. Eles falaram que ele já estava lá, daí a gente saiu daqui, é que a gente mora em São Paulo, e eles moram no interior. Aí a gente foi rapidinho pra lá, e aí chegou, já encontrou ele. Nossa, foi. É porque ele foi super carinhoso, assim, de cara. Nem parecia que ele tava. Assim, ele tava assustado, mas não parecia que ele tava com Sim. pessoas estranhas. Uhum. Ele foi, veio no colo, já brincou, queria brincar de Oh, bolinha. que fofo. Eles sentem, não é? Eles são muito amorosos, apesar de traumas, não é? Né? Com certeza tem traumas, né? Mas eles são muito amorosos. Sim, E sobre os desafios da adoção, Daniele, é. como foi chegar em casa? Ele se adaptou direitinho? Levou um tempo? Levou. Ele já deu um susto na gente no primeiro dia, assim, nesse final de semana que a gente buscou ele. Porque a gente fez um churrasco para comemorar. Aí no dia do churrasco ele já saiu e se escondeu embaixo de um mato fechado que tem lá na casa da minha mãe, que foi super difícil Nossa, tirar ele. E aí a gente já não entendia o que era o medo dele, porque a gente não conhecia ele. sim. Aí aí aos poucos que a gente. Aí nesse dia a gente já levou ele pro veterinário, porque eu achei que tava doente, alguma coisa, né? Porque ele tremia muito, tremia e se escondia. Aí mesmo que a gente pegou ele, ele entrou pra dentro de casa e continuou se escondendo. Aí depois de muito tempo a gente foi descobrir que ele tem medo de fumaça.
de Nossa, fogo. incrível, né? E aí, e aí, Tá querendo colo. Traz ele aí pra gente te ver. não, aí tá todo mundo lá, ó. Seus amigos estão todos ali, fala, Oi, oi, baile. amigos, eu estou aqui, eu queria participar. Fala oi pra todo É, querendo mundo. atenção. E aí foi Valeu um isso. pouco. Esse já foi o primeiro desafio da gente, foi descobrir o que ele tinha, né? E aí nesse dia a gente já levou ele pra veterinária, ela já viu que ele tinha um otite já, porque acho que porque ele ficava no tempo, né? Ele já veio com essa otite. E aí foi surgindo mais coisas. E aí depois veio do Nossa. comportamento. Fala até. Você me disse que falaram que tinha vacinado ele, mas não tinha nada Isso, não comprovado. tinha nada. Eles falaram que ele tinha. Vamos ver se ele fica ali agora. Pode, né, filho? Uhum. Eles falaram que ele tinha vacina, mas aí, tipo, a carteirinha não apareceu. Ele não tinha nada, na verdade. Ele já tinha 1 ano e não tinha nenhuma vacina. Assim, não tinha tomado nada. Provavelmente não tinha vermifugado, não tinha feito nada. Aí a É. gente levou no veterinário e aí ele fez tudo. A vacina como se fosse um filhote. Uhum. Fez tudo do zero. Porque ele falou, como a gente não sabe o que ele já tomou, é melhor fazer tudo do zero. É, com certeza. Isso. E aí E foi. aí tratamos a otite, porque aí também, né, Sim. como ele teve essa otite, e a dor da otite é muito forte, ele tem muito trauma da orelha. Se encostar na orelha, na parte de dentro, ele morde. Nossa, tadinho. E esse processo, né, de questão da fumaça, que ele tem esse trauma, esse Sim. medo, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Esse a gente já conseguiu melhorar muito, assim, aos poucos, né? O veterinário falou, tem que, tipo, faz o churrasco, leva ele perto, oferece uma carninha, fala, ele tem que entender que é prazeroso estar perto daquilo, que ele não precisa ter medo. Porque ele falou que ele pode ter sofrido algum trauma, pode já ter se queimado, ou tentado pedir comida e alguém brigou e xingou e Uhum. bateu, entendeu? Porque ele tinha muito medo. Ou derrubou alguma coisa, uma churrasqueira, alguma coisa. Aí a gente aos poucos foi tratando, coloca ele perto. Hoje ele já consegue ficar perto. Antes, assim, se tinha, quando é época de queimada também, ele ficava muito assustado. Ano passado a gente sofreu muito com ele ainda. Agora ele já tá melhor. Eu sinto que devagarzinho ele tá se acostumando e sabe que não vai fazer mal para ele. Mas ele ainda fica quietinho, assim, quando ele sente a fumaça. Mas não treme mais igual ele tremia. Ele tremia como se estivesse tendo, não sei, uma convulsão, uma coisa, era horrível. Nossa. Esse processo da fumaça, assim, do fogo, a churrasqueira ele não treme mais. Assim, ele já acostumou. Uhum. Agora ainda fumaça, assim, de queimada, essas coisas, ele fica quietinho. Certo. E assim, ele convive bem com outros animaizinhos, ele é bem sociável. Ele ama cachorro. Ele ama, 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 desde o princípio, assim, né? A gente não conhecia, então a gente tinha, né, receio de colocar perto e soltar. Mas aí a gente viu que no primeiro encontro que ele teve, assim, o lugar que ele toma banho tem um pet parkzinho. Aí a gente soltou ele, tinha um cachorrinho só. E aí ele já foi brincar, e aí desde então a gente viu que ele ama. Com cachorro, ele é maravilhoso. Ele adora cachorro. Ele é com os seres humanos é que ele tem mais receio. Com cachorro, ele brinca com todos. Aí são você, seu marido e o baile, não é? Isso. Teve um tempo que o vovô ficou morando aqui com a gente, o vovô e a vovó, Uhum. mas agora eles voltaram de novo pro interior. Mas assim, com os vovôs ele se dá super bem, né? Ele com a gente não, assim, não tem, ele se dá bem. É que de vez em quando aí vem os pequenos problemas dele, mas ele se dá bem. Com a gente ele não briga, não rosa, não, só quando ele resolve morder mesmo, aí quando ele cospe faz alguma coisa pra ele. Mas no normal, com a gente em casa, ele não tem problema.
Ele tem mais problema, Uhum. assim, se a gente recebe uma visita, aí é Visita. mais, fica meio perigoso, porque ele fica tentando. Se a pessoa não passar a mão nele, ele fica de boa, ele late, mas ele não morde. Mas se for tentar passar a mão nele, aí ele não gosta muito. Daniela, nem tudo são flores, E né? isso, Tem seus desafios, mesmo adotando, seja um filhote ou um cão adulto, mas o que leva à adoção é o amor, né? E o amor tem que ter paciência, sim, né? Porque os desafios são grandes, né? São diários, e aí tem que ter paciência, muito amor, né? E entender, né? Como você disse, né? Ele trouxe uma bagagem, né? De traumas, infelizmente, não é? E aí vocês estão trabalhando nesse processo para ele superar e está superando, graças a Deus, né? Aos poucos. sim, E isso tudo é por amor, né? Os desafios têm, mas o amor é maior, né? E supera. sim. É E o porque baile tem uma família tem linda, né? gente. Maravilhosa, Isso. que cuida muito dele, não é? Muito bem. É, é o que eu falo, é porque tem, por exemplo, né, a gente convive, tem gente que por muito menos devolve, dá para outra pessoa, É. porque quer se livrar do problema, na verdade, né? E aí eu acho que, né, a gente tem que enfrentar o problema e trabalhar que aos pouquinhos vai melhorando. É Porque o a gente não perigo, sabe né? como vai Da ser, né? adoção. O perigo da adoção, Daniela, é a pessoa deixar se levar pela emoção, achar bonitinho, fofinho, né? E esquece, né, das responsabilidades, porque é um ser vivo, né? Ele precisa de atenção, de cuidados, né? Para ter uma boa saúde, precisa ter uma boa alimentação, de cuidados médicos, e tudo isso exige o quê? Não somente o tempo, mas também o lado financeiro, Isso. né? E eles são muito carentes, né? Eles exigem muito a nossa atenção, né? Principalmente os filhotes. Já os cães, né? Adultos, né? Outro pet, como o gato, né? Eles não exigem tanto a atenção. Essa é uma das vantagens de se adotar um cão adulto, né? Tipo, se a pessoa fica fora muito tempo. Então, quando se for adotar, também levar em consideração como é a sua rotina, né? Sim. Porque os filhotes, nossa, têm muita energia, não é? Tem que ter muita É, atenção, levar para passear, dedicar muito tempo, não é? sim. E a gente, o Bailey, por exemplo, né, ele é super grudado, assim, ele odeia ficar sozinho. Então, a gente precisa dar atenção pra ele. Tem hora que eu falo assim, tadinho, ele tá até entediado, porque ele quer atenção o tempo inteiro. Ele é muito grudadinho, assim, de todos os cachorros que eu tive, já tive outros quando eu era criança. Ele é igual uma sombra mesmo. Ele grudou e fica, tipo, o tempo inteiro perto. Se eu estiver fazendo nada, ele tá fazendo nada do meu lado. Se eu durmo, ele deita lá e fica lá. É muito fofo, né? Ele Infelizmente, né, tem esse lado dele, né, por conta desses traumas, né? E você entende, seu esposo entende, né? A família entende. Isso é muito importante. Entender o seu animalzinho, sim, né? é Às isso. vezes a pessoa repreende, não é? Trata mal, ou então, como você disse, até, não é? Não tem paciência, o que é que faz? Devolve, isso daí vai aumentando o trauma, porque os bichinhos sofrem, né? Quando são devolvidos, né? Vai para uma Sim, família, de repente está na casa de outra família, isso quando não são abandonados nas ruas, não é? sim, Aí ficam sujeitos, né, a maus tratos, a doenças, então é terrível, né? Adotar é uma grande responsabilidade, não é? sim. E exige, assim, muita paciência e amor. É. É que quando a gente vê, a gente vai na. Outro dia a gente foi numa feira de novo, assim, né? A gente tava passando e tinha uma feira. E aí eu conversando assim com as pessoas, é isso que eu falo. Tem que não ter só a empolgação de falar, ai, é bonitinho, vou levar.
Tem que ter a consciência, realmente, por isso que eles fazem questionários, perguntas, né? Que as pessoas falam, nossa, é tão difícil. Tem feira que eles, né, não entregam para qualquer pessoa, mas tem que É, ter essa responsabilidade, porque é isso, não tem só os lados bons, e aí quando chega o lado ruim, se a pessoa não tem, né, psicológico para aquilo, ela vai entregar e devolver como se fosse uma coisa, né, uma compra. Não exatamente. gostei, devolvi. Gente, é se conscientizar de que está se tratando de vida. É um Sim, animalzinho, mas é uma vida, né? sim. Então tem que ser tratado com respeito, com carinho, né? E assim como nós temos nossos direitos, eles também têm os direitos, né? É. Gostando ou não, né? É obrigação, né? Respeitar. Isso é o que eu falo. Não precisa amar, mas tem que respeitar, né? Exatamente. E eles merecem, né? No mínimo, o respeito. E, Sim. como eu disse antes, né? São vários os motivos, né? Que temos para adotar um cão adulto, um pet adulto, né? Aqui na minha listinha diz que eles aprendem fácil, né? E já estão socializados, né? Algumas pessoas têm em mente, já está velho, não vai aprender. É um erro, porque eles aprendem da mesma forma, não é? Que um filhotinho, eles aprendem também. O Bailey, a Como é gente que treina. o Bailey, eu falo baile, é Bailey. Não, mas não tem problema. Então, o Bailey, ele aprendeu rápido, tipo assim, fazer xixi no lugar Então, certinho. o xixi, a gente treinou, ele aprendeu bem rapidinho. Não sei se eles já usavam o tapetinho, mas ele aprendeu, assim, fazendo tapetinho. O cocô e o xixi. Só que às vezes ele faz fora. É, Quando ele é quer, normal. tipo, isso, quando ele quer, ele faz fora. Mas assim, ele não sabia sentar. Agora que ele tá aprendendo a dar patinha, porque eu tô treinando, ele não sabia nenhum comando, assim, de nada. Só fazia o xixi no lugar Ele dele vai só. fazer 4 aninhos, né, Daniele? Vai fazer 4 e ainda tá aprendendo. Olha só, tá aprendendo. Muito legal, A né? patinha ele já aprendeu. Ele fazia uma patinha meia boca, assim, mas agora a pata tá boa. Ainda é uma criança. Olha Uhum. só, outro motivo. Já passaram da famosa fase da destruição. Nossa, E, o Kiwi aqui já destruiu muitas sandálias. que me Muitas distrai tudo. outras coisas, né? Essa fase. Mas hoje em dia ele faz é deitar em cima. Ele não morde mais de jeito nenhum, nossa. E o cão adulto, né? Já passou dessa fase, dessa rebeldia, não é? É. Aqui a gente não perdeu muita coisa, não. Ele gostava de Havaiana, mas depois ele parou. Hoje em dia, nem as pelúcias, ele destruía as pelúcias dele. Uhum. Mas hoje em dia, nem as pelúcias ele destrói mais, assim. Ele destrói se for de borracha, ele fica roendo, né? Mas aquela fúria de ficar destruindo tudo, ele não destrói. Outro motivo, já tem a personalidade formada, ou seja, você já conhece, né? Já sabe se ele é dócil, né? Se ele é agitado, é mais calmo, se ele é mais agressivo, né? Então você já conhece, já sabe a personalidade dele, né? Porque já está formada, né? E quando o filhotinho você não sabe ainda, né? Da mesma forma também é o tamanho, né, Daniele? Você já sabe qual é o tamanho dele, porque ele não cresce mais, né? Então já Não, sabe o tamanho que ele vai ficar, não é? Já tem sim. um tamanho definido. Outros são tão lindos e amorosos quanto os filhotes, né? Os cães adultos ou idosos, né? Um dia eles foram filhotes também, né? Sim. Então, ficaram adultos, idosos, né? Assim como qualquer outro pet. E eles são muito amorosos também, Uhum.
né? E eles têm, nossa, o que eles têm muito, né, é amor para oferecer, não é, Daniele? Sim. E eles são muito gratos, né, e companheiros. Uma coisa assim linda que eu acho assim é a gratidão que eles têm. E eles demonstram dessa forma, olha só, um grudinho, né? Ele é. O kiwi, ele para onde eu vou, ele vai atrás. Se ele está deitado, eu levanto, ele vai, né? Onde eu estou, ele deita lá, fica lá me esperando, né? Se eu sair, ele levanta e me acompanha também, né? Eles são desse jeito. Ah, o Bailey é assim. Outro motivo aqui, não é? Você estará salvando a vida desses animais. Gente, adotar é salvar uma vida. Por quê? Né? Os animaizinhos, eles, né, são 20 milhões, né, de cães abandonados e 10 mil de gatos, né? Uma média assim, de 30 milhões de animais, né, abandonados nas ruas. Então, eles passam assim, por situações muito difíceis, né? Pegam doenças, passam fome, são agredidos tanto por outros animais, né, quanto por pessoas também, né? Acontecem casos assim bem complicados, né? E você está adotando um animalzinho, você está salvando vidas, né? Está dando a oportunidade deles terem um lar, uma família, né? E a gente não somente oferece amor, mas como a gente recebe muito mais deles, né? Que eles são muito amorosos e gratos, né? E aqui diz, exige menos paciência e dedicação, né? Sabemos que filhotes exigem muita dedicação, muito tempo, né? Tem muita energia, né? Para quem tem pouco tempo, né? Trabalha muito, então esses cães, né? Pets adultos, idosos, são a melhor opção, né? Como eu disse, né? Tem que saber conhecer, né? A rotina de cada um, né? Para adotar um pet de acordo com a sua rotina, né? Isso. Ok, eu listei aqui algumas vantagens, né, de se adotar um pet adulto. E eu quero que você fale para a gente, Daniele, aí as vantagens. Desvantagens eu acredito que não tenha, né? São os desafios. E os desafios são superados, né? Com muito amor e paciência. E Isso. assim, hoje o Bailey na vida de vocês, o que representa? Ah, ele é o filho. É o filho de casa. A gente é como se fosse um filho mesmo. Ele trouxe muita alegria, mesmo que ele, né, assim, às vezes a gente não tinha tanta coisa para fazer, agora a gente tem as rotinas, tem um monte de coisa para fazer, mas isso é super bom. A gente, nossa, todo mundo ficou feliz, muito feliz, porque é muito amor, né? Eu falo. Eles eles são agradecidos assim de uma forma muito pura, né? Então é muito prazeroso assim, o carinho, mesmo assim, né? Cada um tem o seu estilo, né? Tem uns que são mais carinhosos, outros não. Ele, por exemplo, não gosta Sim. muito de colo, mas ele é carinhoso do jeito dele. Ele gosta de dar beijo, ele fica lambendo, ele gosta de ficar É. pertinho. Ele não gosta de ser esmagado, assim, né? Mas e a mamãe é meio Felícia, mas ele é muito amor, muito amor. E a gente tá muito feliz com ele. Foi muito bom. Tem os desafios, Nossa, mas foi muito bom. Se alguém pergunta assim, eu devo adotar? Eu sempre falo, sim, porque é muito amor, né? E tem tanto cachorrinho precisando de uma família, de uma casa, né, de um é, lugar para viver. Porque, nossa, eu vou nessas feiras, eu acho tão triste ver eles tudo lá, amontoado. é, Pra mim, se eu pudesse, eu realmente. tinha todos.
E vocês pensam em adotar outro, Daniele? Então, a gente estava pensando, por isso que a gente andou visitando as feiras de novo, porque a gente queria. Mas a gente, assim, primeiro a gente tem que trabalhar com ele, esse ladinho dele, né? Mais difícil, para a gente também saber se dá, que tipo de cachorro que dá para ter perto dele, né? Porque, assim, eu acho que muito pequenininho, tenho medo, assim, né? Dele fazer alguma coisa, Sim. porque tá dentro de casa. Ele é super amoroso com todos os cachorros, mas é assim, nunca pus um dentro de casa para dividir o espaço dele, entendeu? Porque ele é meio possessivo. Então, assim, me Entendi. dividir com outro cachorro, não sei como é que vai ser a Uhum. experiência. Aí eu falo, tem que ser tudo muito consciente, porque pegar para devolver É, não é o nosso objetivo. Não verdade. queremos, porque eu não acho justo com eles. Eles já custam ter uma família, aí você leva, dá amor e quando vê, devolve. Mas a gente tem, Mas assim, vamos. você pode, né, passar um tempo com o pet para ver se ele se adapta bem, não é? Com o Bailey. É o que a gente pensou. Tem alguns lugares que eles deixam, né, levar e ter uma experiência. Ou tem alguns que eles falam, pode trazer ele. É que assim, levar ele, eu sei que ele vai interagir super bem, porque ele ama cachorro. O meu receio mesmo é dentro de casa, só. Que legal, você falou, o Kiwi também não gosta de ficar muito tempo no colo, não. É, então, ele não Ele gosta. é de ficar assim, muito perto da gente, tá sempre pertinho. Agora no colo, não, ele já sai logo. Ele É também não gosta. interessante, não é? Cada um com sua personalidade, né? E a gente vai conhecendo, né? Eu vejo no Insta, tem uns que adoram, né? Eu falo, o Bailey não. Ficar bem de grudinho o tempo inteiro no colo, o Bailey não. Pôs no colo, ele fica um pouquinho e ele já, ó, quer descer. Para, Bailey. Ai, que legal. Obrigada, Daniela. Feliz, viu, de conhecer sobre o Bailey, não é? Muito Obrigada a feliz aqui você. com a sua participação. Quero agradecer, não é, a todos aqui que estão presentes. Mais uma live. Obrigada pela participação de vocês. Tenha uma ótima noite. Obrigada, Daniele. Peraí que eu vou Fiquem levar com ele pra dar. Deus. Vem, filho, dá tchau pros amigos. Tchau, Bailey. Beijo. Boa noite, meu amor. Beijo, dá beijo pro Kiwi. Cadê Kiwi? Que a gente não viu o Kiwi. Manda beijo pro Kiwi está Kiwi. deitadinho aqui do lado. Ah, tadinho, deixa ele deitado. Ele gosta. Onde eu tô, ele fica deitadinho do lado. Tá todinho. Não, não rosna. Sigam o Bailey, né? Ele Adaptam, né? A live Papo Animal, o projeto No Caminho do Amor. E a live ficará salva, né, no canal do YouTube, né? Se inscrevam lá. É Papo e Pen Animal, tá bom? Obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, Tchau, pelo boa convite. noite. Tchau. Obrigada também.